Fala galera, em tela com você, e nesse vídeo veremos o resumo da primeira edição da HQ Mundo de Krypton, escrito por Robert Venditti e artes de Michael Avon Omen. Veremos o escalão superior de Krypton entrando em um grande dilema. A maior parte da trama vai trazer muitos diálogos, no entanto, existe uma reviravolta muito intrigante no final. Confira comigo essa história e para você não esquecer, já deixa aquele like, pois vai ajudar muito o nosso canal. Saiba que seu like é o nosso combustível para a criação de mais vídeos como este, beleza? Agora, sem mais demora, vamos para o vídeo. Planeta Krypton. Neera fazia o fechamento em seu diário de campo após o 18º dia em Joy Valley. Inicialmente, ela não entendia por que o rebanho de bestas Pensamento do Norte se instalou tão longe de suas planícies de pastagens habituais naquela temporada. Aquele tipo de animal se conectava à energia emocional, então imaginando que algo pudesse ter atraído o rebanho, ela decidiu sair e cumprimentá-los pela manhã. Ao se aproximar, Neera concluiu que, embora fossem diferentes, todas as coisas vivas estavam conectadas. Assim, o que acontecesse a uma das espécies de Krypton, todas as outras seguiriam o mesmo processo. Kryptonópolis, 3 semanas depois, Jor-El e Lara se preparavam para a cerimônia de nomeamento da sua sobrinha. Existia uma cultura em que era feito um grande evento de apresentação para revelar o nome da próxima geração da casa. A casa de El contribuía para Krypton com um serviço que exigia muita atenção. Apesar de dominarem o processo de reprodução de sua espécie, aquela não foi tão sutil como planejado por Jor. Jor-El e Lara mal tinham tempo para eles mesmos poderem gerar o próprio filho até então. Porém, ambos sabiam que no melhor momento, eles contribuiriam no crescimento de sua própria família. Então aquele momento de glória era de Zor e Elora. Após anunciado a entrada dos anfitriões, o patriarca e a matriarca da casa de El, Jor e Lara, Zor-El mostrou sua enorme felicidade ao elogiar seu irmão sobre o traje formal para aquela ocasião que lhe caía muito bem. Lara, apreciando, pediu a quebra de protocolo em particular, após ajustar os olhos à filha de Elora, e antecipadamente recebeu a revelação de que o nome da nova adição era Kara Zor-El. Então, Lara expressou o grande prazer em conhecer Kara, completando que sempre pensou em ser a primeira a saber o nome dela. Enquanto os irmãos Zor e Jor-El conversavam, surgiu ali um convidado inesperado, o primo Gru. Zor-El acreditava que ele não aceitaria o convite, porém, Jor-El completou que não teve sorte ao ver aquela presença. Gru parabenizou seu primo e disse que de maneira alguma pensaria em perder a primeira cerimônia de nomeação da nova geração da casa de El, além de reforçar que não era prazeroso ter deixado outro vencer a honra. No entanto, Jor-El respondeu que a mais nova vida ali celebrada não era uma raça, e aquele momento era para todos os Els comemorarem. Apesar de Gru reconhecer sua falha, sempre deixou bem claro que tinha muita ambição e que ficou um pouco maior naquele momento. Gru se afastou de seus primos ao perceber que, apesar do convite, não era bem recebido ali. Então, após um breve comentário a respeito de familiares indesejados, Zod também chegava na cerimônia, mostrando que um general conquistador retornava de uma guerra tentando aposentar. O que mostrou ser um tanto que estranho, já que na cultura kryptoniana, o que foi estabelecido para aqueles de sua casa deveria ser seguido até o final. Então, assim como os da casa de El eram para a ciência, a de Zod era para os militares. No entanto, Zod esclareceu que faria o que fosse preciso, e a guerra não era como a ciência. Terminar a guerra era o ponto. Referindo-se à invasão de Daxan, o domínio estava em retirada total. Não havia nenhuma frente deixada na galáxia. Zod revelou que viu um dos seus batalhões de baixa órbita ser atomizado. E era uma coisa que nunca mais esqueceria. Aquele sabor de ozônio misturado com cobre sanguíneo no vento. Ele completou dizendo que não existia nada tão cruel como aquilo. Então, diante da novidade, os três fizeram um brinde por Krypton, pelos caídos e também pela nova vida de Zod. Neera estava de volta dos selvagens e presente na cerimônia. Ela abençoou a sobrinha de Zor-El. Neera mostrou as imagens da sua última excursão e revelou sobre a ocorrência de morte em massa de um rebanho na Montanha das Joias. Quando questionada sobre o que aconteceu com eles, cogitando uma possível contaminação ou epidemia,
ela revelou não ter identificado nenhum sinal de toxina nem de doença após a realização de necrópsias. Nirayar e Jor-El formaram-se juntos pela Academia de Ciências. Neera fazia parte do conselho e era responsável por ciências naturais. Foi constatado que os pensamentos simplesmente desistiram de viver, e a dúvida era se aquele evento seria um sinal. A habilidade hepática natural dos pensamentos poderia ser sintonizada a algo que qualquer outro habitante do planeta não podia captar. Então, com a posição de presidente de ciências geológicas, Jor-El ficou encarregado de investigar potenciais anomalias planetárias. Enquanto Nirayar e Jor-El falavam sobre aquele problema, foi solicitado a atenção dos convidados que participavam da cerimônia. Enquanto Nirayar novamente parabenizou Zor por sua nova sobrinha, General Zod era questionado sobre a decisão de aposentadoria, mesmo após ter conquistado os sistemas estelares. No entanto, aquele dilema já não era mais uma preocupação dele, e sim do Conselho Militar. Então, enquanto foi dito que ele poderia retirar o soldado do militarismo, mas não o militarismo do soldado, Zod percebeu algo de errado acontecendo e rapidamente alertou Jor-El. Surgiram terroristas com o propósito de derrubar todos os Els ali presentes. Enquanto Zod solicitava força de segurança, Jor-El partiu para cima na tentativa de imobilizar um dos invasores, que revelou querer acabar com seu irmão, Zor-El, e a filha. Jor-El questionou quem era o mandante. No entanto, a arma disparou durante a luta corporal, e o invasor foi atingido pela própria arma. Porém, quando outro invasor estava prestes a atirar em Jor-El, dizendo que o tempo da casa de El tinha acabado e Krypton deveria mudar, Zod inesperadamente surgiu, acabando com o último deles. A Lara, muito assustada junto de seu marido Zor, observava se estava tudo bem com sua filha Kara. Lara, que era procurada por Jor-El, tentava reanimar um dos invasores, apesar de não ter obtido sucesso. Todos ali estavam muito assustados com aquela invasão, e quando Jor-El procurava por Zod, Lara perguntava a Jor quem poderia ser o responsável por aquilo, pois era um ato que não existia em Krypton há muito tempo. Quando colocado por Jor-El que poderia ser alguma organização divergente, mas ao mesmo tempo questionando quem estaria contra eles, Zod surgiu concluindo que aquela pergunta estava errada, afirmando ao seu velho amigo que se ele, Zor-El e Kara estando todos mortos, a liderança da casa mais poderosa de Krypton cairia para a próxima sucessão. Cruel, o próprio Sangue, foi o arquiteto daquela loucura. Vimos que a primeira edição do Mundo de Krypton apresentou uma arte muito legal, com um toque de neon, a elite kryptoniana criando assim vibrações únicas. Vimos também que a história abordou sobre partidarismo e, inicialmente, uma alteração ambiental. A próxima edição vem com o título Uma Casa Destruída. E esse foi o resumo de hoje, galera. Vamos ver o desenvolvimento desse arco em breve aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like que vai ajudar muito, e se você ainda não for inscrito aqui, inscreva-se aí. Ative o sininho para receber todas as notificações de próximos vídeos, assim ficando ligado nesse arco do mundo de Krypton. Inscreva-se aí, é só clicar nessa bolota aqui. Eu te agradeço e te vejo na próxima!